O refúgio secreto de Israel na grande tribulação. Você sabe onde é? Porque foi com um comentário no dia que a gente falou sobre a mulher que foi no deserto. E a irmã falou, ela foi para Petra, na Jordânia. Então, vamos ver o que nós conseguimos no estudo de hoje? Então, abra sua Bíblia e nós vamos pegar mapas antigos, mapas modernos, vamos acompanhar teorias proféticas que intrigam muitos nos últimos dias. Uma cidade, irmãos, esquecida no deserto. Da onde? Da Jordânia. Será que uma cidade escondida lá na Jordânia seja o lugar que o Senhor está preparando para os remanescentes de Israel durante toda a história, da pior história da humanidade? Ela foi, irmão, toda esculpida em gigante montanha de pedra. Ela está escondida mesmo atrás de um estreito desfiladeiro que praticamente deixa ela invisível à distância. Ela é Petra. Desperta, sabe, uma pergunta fascinante esse lugar. E eu pergunto, os profetas falaram desse lugar? Será um esconderijo para os últimos dias? Vamos ver no vídeo de hoje. Primeiramente, vamos no judaísmo. Porque no judaísmo tradicional, a ideia de Petra como refúgio escatológico não é uma crença predominante. Então, o estudo diz que no pensamento judaico, não. Ela surge principalmente das correntes escatológicas, evangélicas modernas. Mas nós vamos atrás desse posicionamento teológico para entender Petra, se é esse fim dela. Já que uma pessoa aqui no canal falou dessa região para o fim dos tempos. Então vamos entender. Então é um segredo escondido naquelas rochas. Então vamos ver os mapas. Vamos ver Israel, vamos ver Jerusalém, o Mar Morto, a Jordânia e Petra, Bosra e Edom. Vamos ver o que isso tem de tão importante para o vídeo de hoje. Irmãos, os mapas vão ajudar você a entender. Eles não são tão perfeitos, mas ajuda. Uma curiosidade sobre Petra é entender que ela tem uma principal entrada estreita. Para entrar é necessário atravessar o famoso SIC, que é um corredor bem estreito e cercado por até 180 metros. Olhe no mapa. Muito fácil de ser protegida por invasores. É um bom sinal. Isso no passado ajudou muito, irmãos, Petra, porque ela ficou praticamente inexpugnável, não tinha acesso. E aí você vai acompanhando no mapa, e essa cidade escondida, ela tem reservatório de água, cavernas, montanhas, então pode-se morar ali, tem água e lugar para dormir. Agora preste atenção onde está. Edom nas profecias. Cláudia mudou de assunto? Não, calma. Vamos ver os mapas antigos. De quem? De Edom. Olha só, irmãos. Em Edom, Monte Seir, Bosra e Petra. Fronteiras antigas. Agora, irmão, que você já viu o mapa, já sabe onde era Edom. No Salmo 108, 10, 11, muitos identificam esse versículo como um lugar de últimos dias. E vamos ler. Quem conduzirá a cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? A Bíblia ela não identifica a cidade fortificada pelo nome de Petra. Mas muitos estudiosos eles observam que Petra era justamente a maior fortaleza natural antiga da região de Edom. Olha, vamos tentar avançar aí. Olha para Petra. Vocês olharam? A Bíblia fala que eles iam de um ajuntamento em Bosra. Agora, olhe de novo para o mapa. Bosra e Petra. Alguma semelhança para você? Eu não sei se eu estou falando o nome de Bosra certo. Agora vamos para Miqueias 2, de 12 a 13. Certamente ajuntarei todo o Jacó, certamente congregarei-o, o restante de Israel. Poluei todos juntos, como ovelha de Bosra, como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho.
Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa deles. Esse versículo, irmãos, também serve de base para afirmar que esse lugar é o melhor deserto onde o povo de Deus será guardado, de acordo com o nosso estudo de hoje. Então, quando a gente olha para essa mensagem, esses versículos, eles vão destacando. Ajuntarei como ovelhas de Bosrã, o rei passará diante deles. Então nós vamos vendo que uma sequência, Israel sendo reunido no final. Então, para muitos intérpretes, Bosrã representa o lugar onde Deus preservará um remanescente antes da manifestação gloriosa do Messias. Então ele diz assim, esconder-te-ei por um momento. Então, essas cavernas de Petra, ele diz que é um lugar perfeito para esconder uma pessoa, para guardar. Aí quando a gente avança para Isaías 26, 21, vai, meu povo, entra nos teus quartos. Aí mostra que as cavernas são esses lugares para o fim do tempo. Inúmeras câmaras escavadas nas rochas fazem parte de Petra, né? A gente lembra literalmente dessa descrição sobre Petra. Embora Isaías não mencione Petra pelo nome, alguns intérpretes até veem uma possível conexão simbólica ou profética, mas alguns não afirmam. E nós continuamos atrás desse posicionamento. Quando Jesus diz fujam, Jesus vai dizer que fujam, e aí vem mais um mistério. Olhe para o mapa. Um traço entre Jerusalém, o deserto da Judéia. Então, a gente olhando, a gente vai ver Jerusalém, Judéia, Rio Jordão, Jordânia, Petra. Isso vai crescendo diante de nós. E aí a gente lê Mateus 24, de 15 a 16, que é o nosso versículo que a gente está falando aqui. O que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Então eles conectam esse versículo. Depois de Apocalipse 2:6, que é o da mulher que gerou tudo isso. A mulher fugirá para o deserto. E aí a gente vai nos mapas, ver se a gente consegue conectar. E aí a gente vê Judéia, deserto, Jordânia. Tudo isso a gente vê. Então, alguns estudiosos, eles entendem que uma rota para o leste, atravessando o Jordão, em direção às montanhas de Edom, se encaixam na descrição de uma fuga para o deserto. Outros entendem que o texto não identifica um local específico, irmãos. Irmãos, eu estou bem roucas. Irmãos, eu estou um pouco rouca, então a voz está muito boa, mas perdoa hoje. Então vamos voltar para o mapa. Bosrã, Petra, Jerusalém. Tudo isso vai seguindo uma sequência para avançar no que Deus está mostrando aqui nessa caminhada, nessa visão dos irmãos, né? Vamos dizer dos irmãos. Isaías 63, de 1 a 6 é hoje. Outro. Quem é este que vem de Edom? Desmorando. E aí, quem é? Quem é esse? Cristo, né? Então, essa passagem descreve que o Messias está vindo de onde? De Edom. Realmente, ele vem de Edom nos últimos dias. Então, alguns intérpretes, eles conectam esse texto com a ideia de Jesus reunir os remanescentes preservados naquela região antes de seguir em direção a Jerusalém. Mas esse é um pensamento dispensacionalismo e é um pensamento pré-tribulacionista nesse pedacinho, tá? Então, uns acham que é só um simbolismo. Mas o que fala no futuro? O que a gente pode analisar nesse pensamento? A gente pode olhar para o mapa e ver Israel, Jerusalém, Vale do Jordão, Petra, Bosrã e Monte das Oliveiras vão fazer uma conexão com os últimos dias. Então, segundo essa interpretação escatológica, nós teremos uma abominação
a abominação da desolação, a fuga para o deserto, a proteção dos remanescentes e o que teremos mais? A segunda vinda de Jesus. Depois, a marcha para Jerusalém, no que nós estamos estudando nesse pensamento teológico, e o reino messiânico. Então, isso é uma reconstrução interpretativa baseada na combinação de diferentes textos proféticos, sabe, irmãos? Então, mas o que a gente vê de curiosidade na história, alguns autores sugerem que o respeito religioso que existe na região pode ter determinado que ela permanecesse ali, porque ela também é vista pelo Islã como um lugar sagrado. Então, Petra tenha sido preservada ainda também pela sua posição. No entanto, essa ideia não aparece na Bíblia. E Petra, irmãos, só de olhar é lindo, né? É um lugar surreal. É um possível candidato ao lugar preparado por Deus mencionado em Apocalipse, de acordo com a nossa teoria. Será realmente Petra, irmãos? Ou existe significado mais amplo e simbólico? Se você souber, a Bíblia afirma que Deus preservará o remanescente fiel. O local exato dessa proteção, porém, não é declarado especificamente nas Escrituras. Enquanto, irmãos, aguardamos o cumprimento das profecias, meu amado, somos chamados a permanecer vigilantes e firmes na fé. Porque a nossa segurança não está em uma cidade escondida na rocha, mas no Senhor da história. Porque há um versículo que diz assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. É o Salmo lindo 91. Então a pergunta que nós deixamos para você é: você acredita que Petra será literalmente o refúgio de Israel durante essa grande tribulação? Ou você entende essa profecia de forma simbólica? Irmão, quero muito que você deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda a gente muito a entender. Às vezes eu fico meio perdida, mas aí os irmãos botam aí uma mensagem que ajuda a abrir. Essa de Petra eu fui atrás. Porque Petra continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia e da escatologia. Seria ela mesmo o esconderijo preparado por Deus? Ou apenas uma impressionante cidade antiga, ilustrada, que ilustra verdades proféticas? Irmãos, eu sei que aquele lugar ali é importante, porque Deus, ele vai porque Deus vem salpicado de Edom. E a gente vai falar de Edom no próximo vídeo, como eu falei. E aí, esse Petra aí era para tirar essa dúvida que a irmã deixou. Então, permanecemos vigilantes e firmes na fé, porque, acima de tudo, nossa segurança não está na cidade escondida. Então, essa mensagem foi que a irmã deixou lá. Eu não sabia, fui, fiz um estudo e trouxe para você. Então, eu fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Deixe seu like, compartilhe e Deus abençoe sua vida.